CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Todas as sextas-feiras, Gilberto Sudré conosco aqui no estúdio, tirando as nossas dúvidas dos ouvintes, dos internautas e telespectadores sobre os incrementos da tecnologia. E hoje a gente responde a pergunta da Tatiane Gomes da Silva. A Tatiana que mandou um e-mail para o CBN e a tecnologia@gmail.com. Isso. E ela fazendo a seguinte observação. Primeiro, ela te parabeniza, Gilberto, aí, ó, pelo quadro, diz que ela tem aproveitado bastante as suas dicas, tirado todas as dúvidas sobre tecnologia, diz que você usa uma linguagem super acessível para que todo mundo possa compreender, e diz que ela é uma admiradora de fotografia. E com a chegada da máquina digital, né, ela está pedindo um conselho aqui. Ela pergunta se dá para criar um álbum de fotografias na internet, se esses álbuns que são disponibilizados por alguns programas, eles são confiáveis, e se você sugeriria algum mais fácil para ela. Muito bem, primeiro, Tatiane, obrigado pelas palavras carinhosas do programa. A gente está aqui realmente à disposição para responder perguntas, tirar dúvidas dos ouvintes da CBN. Você tem razão, realmente as fotos digitais facilitaram muito para quem gosta de fotografia. Você pode tirar várias fotos, escolher a melhor, né, sem precisar revelar para depois saber o resultado. Então realmente facilitou bastante. Quanto à questão de segurança, Tatiane, qualquer foto que você publica na internet, ela pode ser de certa forma copiada. Então a sugestão que eu faço é que antes de você publicar qualquer foto na internet, que você coloque uma marca, que seja seu nome, suas iniciais, né, ou algum tipo de recurso que tem nesses programas de editores de imagem, tipo GIMP, Photoshop, ou qualquer outro desse tipo de programa, que identifique que a foto é sua. Pelo menos isso vai inibir um pouco quem quiser depois copiar as suas fotos. Então a segurança de autoria das suas fotos vai ficar ligada a isso. Então, uma outra dica também é que você publique fotos e não em qualidade, não em altíssima qualidade. Uma qualidade que consiga o internauta consiga ver as suas fotos, mas que não sejam fotos de altíssima qualidade. Então, essa é uma dica interessante na questão de segurança, né? Na questão de fotologs, ou seja, onde você vai publicar suas fotos, esses sites são relativamente seguros, no sentido de manter suas fotos, de não ter problemas de perder essas fotos em relação a isso. Eu tenho uma sugestão para você, que é um programa do próprio Google, chamado de Picasa. Esse programa ele tem uma série de vantagens. Você pode fazer download do programa no site picasa.google.com. É um programa gratuito e ele tem uma série de recursos de edição de fotos. Por exemplo, você pode tirar aqueles efeitos de olhos vermelhos, por exemplo, que acontecem em fotos de flash. Então você pode tirar com o Picasa, ele tem efeitos para retirar isso aí. Ele tem uma questão interessante, que ele faz um banco de dados das fotos que estão armazenadas no seu computador, então fica fácil você classificar e depois encontrar essas fotos. E ele também tem um recurso interessante, que é de você publicar automaticamente do seu computador direto na internet, criando um fotolog, ou seja, um log de fotos que você quer publicar na internet com suas fotos selecionadas, suas melhores fotos para isso. Agora, Gilberto, isso a gente vem destacando a questão de segurança, e a gente volta a falar quando a Tatiane pergunta aí da exibição, né, de um álbum de fotografias na internet, é um mau uso, né? A gente chegou a falar aí sobre as imagens de crianças no Orkut, se esse era seguro ou não. Então a gente também tem que ter um bom senso no que a gente vai publicar, Com né? certeza. Cuidado com as fotos que identifiquem hábitos que você tem, locais que você frequenta, o local que você mora, porque a gente nunca sabe quem está consultando esse tipo de fotolog, né, esse tipo de... no Orkut mesmo, onde você publica muitas fotos, tem um pouco de cuidado, né? Ou seja, eu até brinco que a Orkut ou esse tipo de fotolog é como se fosse um outdoor. Então, ou seja, se eu gostaria de ver suas fotos particulares expostas no outdoor, é a mesma coisa. E muitas vezes até o Orkut recebe muito mais visita do que um outdoor que tem na rua. Então, tome cuidado com a sua privacidade em relação a isso. Agora, quem não quer passar por essa exposição ou por um risco, né, de exposição, como é que ela pode armazenar suas fotos dentro do desktop? Tem recursos, por exemplo, de você colocar senhas, programas, né, que você consegue criptografar essas fotos e você coloca uma senha. E aí, sem essa senha, né, ninguém tem acesso às suas fotos, ou seus documentos, na verdade. A gente pode até um assunto interessante de abordar num próximo CBN Tecnologia,
de programas que você pode pegar, por exemplo, uma pasta inteira do seu computador, né, e criptografar essa pasta. E aí tudo que você coloca dentro da pasta, você só tem acesso com uma senha. Se não tem a senha, ninguém tem acesso. Isso aí é um modo de segurança, não é isso? Exatamente. Mas se eu quiser fazer um arquivo mesmo de fotos dentro do meu computador, eu posso usar o meu banco de imagens. Isso. Da pasta de imagens. Exatamente. E isso representa muito peso para a memória aí do computador? As imagens, dependendo, obviamente, de qual é a câmera digital que você tem, uma câmera, por exemplo, de 3 megapixels, né? Cada imagem vai ter em torno de 1,5 mega, mais ou menos, né? Ou seja, de área, né, ocupada. Então, dependendo da quantidade do disco rígido que o usuário tem, ele pode realmente ser uma quantidade grande e pode ocupar um espaço grande do disco. Aí uma questão é que ele pode, à medida que ele vai fazendo o download das fotos para o computador, ele pode gravar em CDs ou DVDs e fazer cópias de backup, que é interessante também. Ou seja, ninguém quer perder as suas fotos, né? Então, ou seja, ele faz uma cópia de backup num DVD ou num CD, e aí ele consegue depois recuperar mais tarde essas fotos que estão armazenadas. Bom, respondida a pergunta da Tatiane, lembrando que você, ouvinte, pode mandar a pergunta para o Gilberto no horário do programa, no 3223-5911, ou por e-mail, qualquer hora do dia, para o cbntecnologia@gmail.com. Gilberto, eu queria aproveitar a sua presença aqui hoje para a gente falar de um assunto que foi super noticiado essa semana, que foi o anúncio do Bill Gates, né, o super poderoso da Microsoft, anunciando que ele está deixando, né, o comando da super empresa dele, que ele vai se dedicar a outros projetos a partir do próximo ano, inclusive ele deve sair, eu acho que no segundo semestre, né? Só que ele já anunciou a saída dele, fazendo o anúncio de uma segunda era, década digital. O que é isso aqui para pobres mortais como nós, hein? Interessante, quer dizer, o Bill Gates ele sempre foi escolhido como o primeiro keynote speaker, que é o cara, assim, a palavra principal, né, de uma feira chamada CES nos Estados Unidos, que ficou hoje a maior feira de tecnologia encontrada no mundo todo. Depois que a Condex parou de funcionar, a CES virou essa marketing, o primeiro ponto de marketing no mundo de tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, esse ano a CES, que aconteceu de 7 a 10 de janeiro, recebeu 140 mil visitantes. Então, ou seja, é uma feira realmente importante. E ele colocou esse anúncio dizendo assim que a primeira onda, né, da internet foi a questão de hardware e software, ou seja, aplicativos e equipamentos. Então foi a primeira onda da internet, da tecnologia. A segunda onda da tecnologia, a segunda década da tecnologia agora, da internet, ela vai se ligar na questão de necessidade das pessoas, então integração. Então, ou seja, nesse caso, os equipamentos vão deixar de ter um uso único, e a gente já está vendo isso com celulares, né? E vai estar começando agora a integração. Então agora você vai ter como equipamentos de multiuso, ou seja, equipamentos que conversam entre si através da rede sem fio, e você vai ter uma forma diferente de interagir com a tecnologia, que a gente chama, até um termo um pouco diferente, chamado de computação ubíqua, que é uma computação distribuída em vários locais. Então você vai ter uma computação, a gente já até vê isso em alguns lugares, por exemplo, dentro do seu carro, dentro da sua geladeira, no seu micro-ondas, na sua televisão, né? Em vários outros lugares, a tecnologia, então você vai interagir com a tecnologia até sem saber que ela existe, que ela a complexidade do que está ali por trás. Então essa é uma segunda fase da tecnologia, obviamente privilegiando o recurso multimídia. Então a gente vai estar cada vez mais exposto a questões de imagens de alta definição, áudio de alta definição, interatividade. Tudo isso então agora seria a segunda década da internet para os usuários. E quando é que chegaria essa segunda década digital? Olha só, a gente já está começando por ela. A gente está vendo, por exemplo, o exemplo dos celulares. O computador hoje, como a gente conhece o computador, está se transformando. Hoje em dia o computador está virando um eletrodoméstico. E você consegue ver filmes no computador, sintonizar rádios, TV. Então, ou seja, o computador deixou de ser aquele negócio cinza que a gente encontrava em casa, né? Aquela coisa feiosa, para ser um negócio de um objeto de decoração, um equipamento bonito, que você pode integrar com a decoração da casa, que tem outras funções a não ser os aplicativos que a gente conhece. Então, ou seja, a gente já está vendo, já está começando a ver um pouco dessa segunda década da tecnologia, que o Bill Gates sempre assim, fez referência agora, né,
na CS. Ele disse, inclusive, que nessa segunda década digital, essa nova década, né, ela vai ser composta de 3 elementos-chave, né? Aí o primeiro ele citou que são as experiências em alta definição, tanto no vídeo quanto de áudio, né? Exatamente. Aí vai ter o quê? Qualidade. Qualidade, a busca é qualidade, exatamente. né? O segundo elemento que foi citado pelo Bill Gates foi que todos os aparelhos eletrônicos, eles vão estar conectados por serviços, o que vai permitir que você possa compartilhar informação entre uma multidão de usuários, sem necessidade de que você possa estabelecer fontes, né, entre os aparelhos eletrônicos. A ideia é, por exemplo, você tirar fotografia numa foto digital e você chega a máquina perto da televisão e aí você vê as fotos na televisão sem precisar ficar preocupado que tipo de cabo é diferente, como é que eu ligo a câmera na TV, se agora eu tenho que transferir a foto para o computador para levar para a televisão. Quer dizer, os computadores ou os equipamentos vão conseguir interagir de forma natural para o usuário. Nossa, que felicidade, acabar com aquele monte de fio, né? Exatamente, exatamente. E o terceiro elemento, ele disse que ele classificou como o mais subestimado, né? Que são as novas normas e formas de interação de computadores, telefones e outros aparelhos eletrônicos. Isso. Que é essa conexão, então? Exatamente, ou seja, hoje em dia o celular, que inclusive foi uma tendência agora da CS, quer dizer, definitivamente o celular que só fala está fora de moda, né? Ou seja, hoje em dia os celulares todos que existem, você tem vários recursos, como por exemplo câmera, a parte de navegação na internet, você tem a parte até, em algumas situações, de até você assistir programas de televisão e rádio pelo próprio celular. Então, ou seja, o celular hoje deixou de ser um celular para ser um elemento de multiuso, ou seja, ouvir música, TV, rádio, tirar foto, fazer filmes e inclusive falar de vez em quando, né? Falar de vez em quando é ótimo. Gilberto, e o que o Bill Gates vai fazer? Filantropia? Ele tem uma fundação, ele e a esposa, a fundação chama Fundação Bill e Melinda Gates, que faz filantropia pelo mundo. Quem vai tocar o negócio dele? Ele tem gente suficiente para isso? Tem, né? os diretores, ele deixou a situação bem encaminhada já. Dizem alguns críticos, né, dessa situação, que ele está saindo da Microsoft agora, em que a Microsoft está começou a ter um descendente, vamos chamar assim, né? Essa é alguns críticos têm essa opinião, de que ele está saindo na hora certa da Microsoft, porque a Microsoft está enfrentando uma série de problemas, inclusive na Europa, na questão de licenciamento, teve que abrir o código ou as normas, os padrões dela na Europa também. Então, ou seja, a Microsoft, com essa abertura de padrões, está enfrentando uma série de dificuldades. E ele está, vamos chamar assim, saindo quando o time ainda está ganhando, né? Vamos chamar assim. Ele continua tendo o monopólio hoje dos sistemas de tecnologia? Hoje em dia, sim. A Microsoft, na parte de desktops, na parte de sistemas operacionais e aplicativos para automação de escritório, que é o Office, né, e a própria parte de navegadores, como o Internet Explorer, apesar do Internet Explorer ter caído mês a mês na participação dele em relação ao Firefox, mas ele ainda tem mais de 50% do mercado mundial de tecnologia. Ok. Eu queria finalizar, Gilberto, com uma observação que você fez na última sexta-feira aqui conosco, né, do serviço anunciado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de pré-cadastro para carteira de identidade e também a solicitação de atestados de antecedentes criminais, né? E você lembrou bem que quando a gente fala sobre serviço público, a democratização do acesso, né, à tecnologia, a gente tem que falar também de programas que permitam que qualquer um, tendo ou não um Microsoft no seu computador, possam ter acesso a esses serviços que vêm exatamente dessa área pública. E você tinha destacado que naquela sexta-feira você tinha feito um teste em casa e não conseguia acessar pelo programa universal, que era gratuito, o Mozilla Firefox, né, a página da Secretaria de Estado de Segurança Pública para esses serviços. Nós levamos ao conhecimento da Secretaria de Segurança e eles inclusive agradeceram aí a sua contribuição e já adaptaram, portanto, também, além do Internet Explorer, você também já consegue abrir a página pelo Firefox. Que bom, eu parabenizo o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, acho que é um exemplo para as outras secretarias e prefeituras para seguirem o mesmo caminho e democratizar o acesso à internet de todos os internautas, inclusive aqueles que seguem o padrão. Tá certo, Gilberto. Então a gente se vê na próxima sexta com mais tecnologia aqui no CBN Vitória. Com certeza. Um grande abraço a você, aos ouvintes da CBN. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas e esclarecer essas questões de tecnologia. Um grande abraço para você e bom final de semana a todos. A gente lembra do e-mail do Gilberto, cbnetecnologia@gmail.com, e o telefone do estúdio da Rádio CBN. Você também pode deixar sua pergunta para o nosso quadro das sextas-feiras, 3223-5911.